Privilégio de adorar o nome dele. Muitos irmãos ainda talvez não chegaram, ainda estão em festa lá em Santa Rosa. Tivemos um grande número dos irmãos da igreja lá prestigiando o casamento da nossa irmã Camila, e que de fato a graça de Deus contemple com bênçãos aquele lar, assim como do Renato e da Camila, que estão em lua de mel, casaram aqui sábado passado, dia 20, também sobre o Carlos e a Rosiane lá de Erebango, que se casaram no dia 6 de maio, e também o César e a Júlia, lá de Sertão, que se casaram no dia 8 de abril. 4 casamentos, 3 só em maio. O pessoal gosta de casar em maio, que é o mês das noivas, é isso? Em Atos, no capítulo 3, não é o texto de nossa reflexão de hoje, mas em Atos capítulo 3, fala sobre a restauração de todas as coisas. Foi tema do ano passado, da igreja, do retiro aqui, retiro de carnaval. E então Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 3, 21, fala que os céus estão retendo Jesus até que haja a restauração de todas as coisas. Em Atos, no capítulo 15, então, Tiago, irmão de Jesus, ele conclui que essa tenda de Davi, ela está sendo restaurada. A tenda, ela era um lugar simples, mas por muitos anos, a Arca da Aliança foi negligenciada pelos israelitas. O rei Saul, ele foi rei por 40 anos, e ele nunca buscou a arca, a adoração a Deus, ou levar a arca em campo de batalha. Quando Samuel era o último juiz sobre Israel, eles levaram essa arca. Os filhos de Eli, ele era o rei, ele era o juiz daquela época, ele também julgou Israel por 40 anos. O sumo sacerdote Eli morreu com 98 anos de idade, ao cair da sua cadeira, e a Bíblia diz que ele era bastante obeso. E os filhos dele, Hofni e Finéias, eles então carregavam essa arca da aliança. Essa arca da aliança foi tomada, foi levada para os campos dos filisteus, e lá por 7 meses aquela arca ficou trazendo alguns prejuízos para aquele povo lá. Passou por 5 cidades, e de repente eles resolvem então devolver a arca para o povo de Israel. E então eles chamaram alguns sábios que fizeram um teste. Eles pegaram 2 vacas recém-paridas, elas haviam parido há poucos dias, e colocaram numa carroça nova, colocaram a arca da aliança em cima daquela carroça nova e soltaram as vacas. O que normalmente a vaca faria? Correria para a sua cria, para seus bezerros, para os amamentar. Quem já trabalhou na lavoura aqui sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente tira o bezerro da vaca quando ela pariu e quer separar, e assim por diante, porque precisa esgotar o leite. A vaca fica em volta ali do curral onde o bezerrinho ou a bezerrinha está presa, e fica ali e fica mugindo o tempo todo. E a Bíblia diz que as vacas foram mugindo e foram para um sentido contrário. E isso para eles foi um sinal de que de fato eles deviam ter entregue aquela arca. E então ela fica por muitos anos nas casas de Obed-Edom, e aí até que Davi então resolve levar essa arca para Jerusalém. E lá em Jerusalém, Davi faz uma tenda. E aí ele pega os levitas, os divide em grupos,
e 24 horas tinha louvor na presença de Deus. E o texto de Atos fala que Deus tem saudade dessa cabana, dessa tenda de Davi. Então, quanto mais você louvar a Deus, quanto mais você adorar a Deus, mais alegria está no coração dele. Não é a nossa alegria que é a nossa força, é a alegria do Senhor. Existe muitas vezes uma confusão. Quando estou alegre, então estou forte. Não. Quando Deus está alegre, é a alegria do Senhor que é a nossa força, diz Neemias. Então, o Salmo 111, ele fala das grandezas de Deus, que é o texto que nós queremos meditar hoje. Salmo 111. Convido você a abrir esse salmo. Logo, logo nós queremos também imaginar sobre o porquê essa imagem está projetada aqui para vocês. Salmo de número 111. O Salmo 111 e o Salmo 112, eles formam um conjunto de salmos. O Salmo 111 descreve os caminhos de Deus. E o Salmo 112 descreve os caminhos do homem de Deus, ou da mulher de Deus, daquele que teme o Senhor. Eles formam então um par de salmos, e eles consistem em 10 versos cada um deles, mas subdivididos em 22 frases. E cada uma destas frases, no hebraico, ela começa com uma das letras da língua hebraica, formando assim um acróstico de Aleph até o Tav, todo o alfabeto da língua hebraica. Aleph, Tav, do início ao fim, o alfa e o ômega. Quando Jesus apareceu para João lá na ilha de Patmos, e ele diz, eu sou o alfa e o ômega, na verdade eles falaram em hebraico. Ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus, tem 2 letras lá que não são traduzidas para o português ou qualquer outra língua. No princípio criou Deus, Aleph, Tav, o alfa e o ômega, os céus e a terra. Não foi qualquer Deus que criou o mundo, foi aquele que se tornou carne. Por isso João fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o próprio Criador. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele mostra esse princípio da criação. E aqui, no Salmo 111, ele nos mostra o porquê disso. O verso 1 diz assim, aleluia. A palavra aleluia é uma palavra hebraica, uma junção de 2 palavras. Yah, de Jeová, e halal, de louvor. Jeová seja louvado. A palavra aleluia, como a palavra amém, é uma palavra hebraica. Então nós, às vezes, só transliteramos essa palavra, mas significa o Senhor seja louvado. E amém significa é desse jeito, é assim. Então amém, amém, verdadeiramente é assim. É um hebraísmo para dar ênfase naquilo que está sendo afirmado. Aleluia. Renderei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos, na assembleia. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus. Já te louvamos, já ofertamos ao Senhor. E agora, Pai, nós carecemos também da Tua palavra de direção para nós, para que possamos compreender o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Bendito seja o nome do Senhor. De eternidade a eternidade o Senhor seja louvado. Em nome de Jesus nós te adoramos. Em unidade com o Espírito Santo. A ti, ó Pai, receba, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, toda glória, honra, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Criados com um propósito. Quando a gente vê um mecanismo assim,
nós observamos que alguém fez um projeto inteligente, alguém montou essas peças, cada uma no seu devido lugar. E por isso elas funcionam. Próxima imagem. Nós temos aqui diferentes tamanhos de engrenagem. Qualquer engrenagem dessa tirada do seu lugar já não vai funcionar com perfeição. Se nós colocássemos uma engrenagem de um tamanho menor ou maior, isso vai provocar um desgaste nas outras e nela própria. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vemos as obras de Deus, nós só podemos dizer: Deus seja louvado. Porque Deus nos colocou no lugar certo, na hora certa, da maneira certa. Do contrário, nós teríamos que dizer que Deus falhou. E Deus não falha. Deus não erra. O casamento que Deus nos deu, os filhos que Deus nos deu, tudo é projeto de Deus. O tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 nos fala sobre o tempo. Tempo de arrancar, tempo de plantar, tempo de derribar, tempo de edificar, de chorar, de rir. Há um tempo para todo propósito sobre a face da terra. Outro dia eu falei que o próprio tempo foi criado por Deus. Deus é atemporal. Ele habita a eternidade e não na eternidade. Deus criou todas as coisas, o espaço, o tempo, a vida, os dias. É dia do Senhor. Dia do Senhor. Não é o Senhor do dia, mas é dia do Senhor. Tudo pertence a Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Em Efésios capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, a Bíblia nos diz que nós somos criados com um propósito, para o louvor da sua glória. Efésios é bem interessante. Paulo divide os primeiros 3 capítulos falando de doutrina, de princípios. Capítulo 4, 5 e 6 sobre vida prática. E a carta aos Efésios é um manual que nós podemos e devemos conhecer com profundidade, para entender os propósitos de Deus para a nossa vida, enquanto a gente não estuda o Salmo 112. Então Deus nos criou para adoração. Não é que Deus dependa da nossa adoração, mas Ele nos criou com esse propósito. Cada um de nós foi criado com um propósito. A adoração deve ser de coração. Se o nosso coração não está envolvido na adoração, nós vamos ter um grande problema. Porque nós vamos estar no lugar certo, mas da maneira errada. Não é que Deus falha, nós podemos falhar. Deus jamais erra, nós podemos errar. Nós somos falhos, nós já somos nascidos dessa forma. Então, há necessidade de um esforço individual de cada um de nós. Olha só o primeiro texto lá. Mateus 15, verso 8 e 9. Jesus está falando para o povo da sua época. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos, são leis dos homens. Criados e ensinados pelo homem. Por mais bela que seja, por mais útil que seja, elas não servem para adorar a Deus. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Que mais? Por isso, me indignei contra essa geração, Deus disse para aquele povo que ele havia tirado do Egito, havia levado com mão poderosa através do mar, conduziu pelo deserto,
E o texto diz que Deus se indignou com eles, porque eles sempre erram no coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos diz: entre todas as coisas que se deve guardar, guarda o coração. Então, a adoração em primeiro lugar. Deus nos criou para sermos adoradores. E se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos no lugar errado. E vivendo da maneira errada. É por isso que as pessoas que nos cercam, que não querem servir a Deus, elas estão colhendo dia após dia arranhões, desgastes desnecessários, por causa de uma vida que não está pautada, encaixada no lugar devido da sua criação. Que Deus abra os olhos e o coração dessas pessoas, para que elas possam vir para Cristo, e assim ser vidas alegres. Em segundo lugar, a adoração é fruto do conhecimento de quem Deus é, não do que Deus faz. Muita gente se aproxima de Deus pelo que Ele pode fazer, ou pelo que Ele já fez. Mas nós devemos nos aproximar sempre de Deus por quem Ele é. Deus é o Criador, Deus é o Redentor. Terceiro lugar, a adoração é o assunto principal quando nós conversamos com irmãos. Ele é o assunto principal. Se não for o assunto principal quando nós nos reunimos, quando nós nos visitamos, tem algo errado. Precisa ser consertado. Paulo diz sobre chocarrices, gracejos, coisas inconvenientes que não devem fazer parte do nosso dia a dia. Nós devemos rejeitar conscientemente essas coisas. Precisamos adorar a Deus com entendimento. Efésios capítulo 4, ele fala que é o nosso culto racional. Romanos capítulo 12 também nos diz a mesma coisa. É com entendimento, é com o nosso culto racional. Porque nós devemos adorar a Deus por quem Ele é, não de qualquer forma. Deus não é algo que eu projeto. Existe um grande problema quando as pessoas elas estão estudando apenas a teologia sistemática. Ouvi essa semana passada uma palestra do pastor Luiz Saião, e ele falava exatamente sobre isso. Não que a teologia sistemática seja um problema. O problema é que nós começamos a colocar Deus numa caixinha. E quando nós colocamos Deus numa caixinha e projetamos quem é Deus, nós estamos criando um ídolo. No dia da criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Agora, no momento em que nós começamos a criar um Deus conforme a nossa imagem e semelhança, nós estamos criando um ídolo. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas nós não podemos criar um Deus conforme a nossa imaginação, porque isso será um ídolo e não adoração. Deus nos criou para sermos adoradores. Olha Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. De novo o coração está aqui. Tem que ser algo do nosso coração. O coração tem que estar envolvido. Jeremias, por exemplo, nos fala sobre o coração. O capítulo 17, versículos 9, ele diz que o coração humano ele é desesperadamente corrupto. Uma coisa corrupta é uma coisa que foi pervertida e ela já não produz mais o efeito necessário, correto, que deveria produzir. Então nós precisamos perguntar para alguém que conheça o coração humano para saber como funciona o coração humano. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dizendo para Ezequiel: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um outro coração, um coração novo. Um coração que pode e deve ser moldado conforme a minha vontade.
Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 12, ele fala que essas leis de Deus agora não estão mais escritas em pedras, como as leis que foi dado a Moisés. Domingo passado nós falamos um pouco sobre essa questão. Mas Deus nos deu um novo coração, para que no coração estejam estabelecidos os princípios e a vontade de Deus seja feita. E que nós possamos dizer, não somente da boca para fora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como é que funciona o nosso coração? Em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, Jesus diz que nosso coração, ele segue o nosso tesouro. Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E não o contrário. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. O contrário não é verdadeiro. Então, exige de minha parte, da sua parte, um esforço comum, para que nós possamos adorar a Deus. Se o homem naturalmente adorasse a Deus, se o homem por sua própria vontade estabelecesse adoração a Deus, não haveria necessidade de Jesus vir. Em Romanos nos diz, no capítulo 3, que todos se extraviaram, todos se desviaram. Isaías capítulo 53 nos diz que cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho, como ovelhas que não têm pastor. Mas as nossas iniquidades foram colocadas sobre Cristo. Ele agora é o nosso bom pastor. E então em Ezequiel capítulo 34, Deus fala sobre o pastoreio de Jesus, sobre o julgamento de Jesus. Ele vai julgar entre ovelha e ovelha. Ele é o pastor que está reunindo as suas ovelhas de todos os recantos desse mundo. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse, quem o povo diz que eu sou? Aí alguns começaram a dizer, alguns dizem que você é João Batista, que ressuscitou dos mortos, por isso tem poderes miraculosos e assim por diante. Jesus então pergunta para Pedro, e para os outros 11 discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz para Pedro e para os demais, é sobre esta pedra, sobre este fato de que eu sou, e sobre a revelação que você recebeu, que não foi carne e sangue, que eu vou edificar a minha igreja. Jesus está edificando a sua igreja. Ele está edificando. Ele mesmo, como o bom pastor, que Pedro, depois, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele fala que esse bom pastor, ele está vindo. E aí cada um de nós vai receber da mão dele a recompensa pela fidelidade. Onde está o nosso coração? Se o nosso coração tem como prioridade o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, não só no verso 21, sobre onde está o tesouro, mas na sequência do versículo 26 a 34, ele diz que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse buscar significa esforço. Esforço. Aliás, ele diz que depois de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Existe a necessidade de uma contrapartida de nossa parte. Nós não podemos gerar a vida, mas nós podemos dar fim a ela. Não que isso seja correto. É soberania de Deus e responsabilidade humana. Essa dicotomia, essa tensão entre soberania de Deus e responsabilidade humana perpassa a Bíblia de capa a capa. Sempre. Existe uma tensão. É como para que a energia aqui ilumine essas lâmpadas, você precisa de uma fase positiva e uma negativa. Tudo é assim. Tudo funciona assim. Deus
está nos chamando para um compromisso de adoradores. Em quarto lugar, aliás, ainda Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a palavra de Deus, ela deve permear a nossa língua, permear a nossa mente. Nós devemos pensar biblicamente. O que Jesus faria nessa questão? Em seus passos, o que faria Jesus? Diante de uma decisão, o que faria Jesus? Diante de uma atitude, o que faria Jesus? O quarto, a adoração é o motivo principal do culto coletivo. Pode ter outras coisas no culto? Pode. Pode ter uma apresentação especial, pode ter um testemunho. Mas a adoração a Deus, ela é o motivo principal. Porque a adoração a Deus, ela não é apenas os cânticos de louvor cantados pelo ministério de louvor. A adoração é a sua oferta. A adoração é o seu tempo, é o seu esforço, é a sua dedicação, é a nossa entrega completa, é a nossa submissão à direção de Deus. Senhor, estou diante de uma dificuldade, me dá a direção, o que devo fazer, qual decisão tomar, o que devo deixar de fazer. Nós servimos a um Deus vivo, gente. A diferença em todo o Antigo Testamento entre Deus e os deuses dos outros povos é que aqueles deuses não respondiam. Eles eram ídolos mudos. Tinham mãos, mas não podiam fazer nada. Tinham olhos, mas não viam nada. E o nosso Deus, o Deus da Bíblia, nunca foi apresentado ao seu povo de forma visível para que eles pudessem fazer qualquer tipo de imagem, caricatura ou algo desse tipo. Mas ele sempre falou, ele sempre ouviu, ele sempre socorreu, ele sempre ajudou. Deus é o nosso Deus, é um Deus que ouve, é um Deus que fala. Eu desafio você a ler o livro de Atos e pegar um lápis de cor bem viva e sublinha toda vez que o Espírito Santo aparece no livro de Atos. A igreja primitiva, ela estava constantemente em sintonia com a direção do Espírito Santo. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo em João, no capítulo 14 a 16, ele não diz que o Espírito Santo viria para fazer todas as coisas. Mas ele seria o Parácletos, o Consolador, aquele que pega o outro lado do peso. Imagina que você vai carregar esse púlpito e é pesado. Você pega de um lado e a outra pessoa pega do outro. Essa outra pessoa é a função do Espírito Santo. Mas nós muitas vezes deixamos de pedir conselho a Ele, pedir ajuda, quer seja aqui na igreja, quer seja na nossa vida conjugal, quer seja nos nossos negócios. Nós devemos sempre perguntar a Deus: Senhor, isso é correto? Vou conversar sobre este assunto com aquela pessoa. Devo conversar? Qual é a maneira correta de abordar o assunto? Deus sempre nos dá direção. Um exemplo clássico e que acontece comigo cada fim de semana, eu pergunto a Deus: Senhor, o que eu devo pregar? O que eu devo ensinar? O que eu devo falar do Senhor para a sua igreja? Para o seu povo? Ovelhas redimidas e compradas pelo seu sangue. Ontem, para o casamento, eu estava... Não sabia, o texto eles tinham escolhido. Estava tudo pronto, mas falta uma direção do Senhor. O que eu devo falar? Qual é a direção do Senhor? Então Deus me chamou a atenção para uma palavra do texto. É melhor. E o interessante é que a direção de Deus para a mensagem e para toda a cerimônia foi tal que nos votos que eles haviam escrito estava lá: é melhor. O teor daquilo que foi falado foi mostrando o que Deus espera
e o que Deus proporciona para aqueles que buscam a ajuda de Deus para a sua vida conjugal. E em quinto e último, a adoração é firmada do começo ao fim pelo temor do Senhor. O temor do Senhor deve permear a nossa vida como um todo. Então nós vamos dar uma pequena olhada aí nesses textos. Pode passar esses 5 princípios que nós aprendemos aqui do Salmo 111. Verso 2: celebre as obras da criação. Ele diz: grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que a admiram. É só olhar uma borboleta, um insetozinho pequeno. Aí alguns ainda dizem, não, aquilo ali, aquelas manchinhas, elas se disfarçam para o passarinho não comer. Ele desenvolveu isso aqui no percurso dos anos. Ora, eu nunca vi um inseto que foi comido desenvolver uma camuflagem. Ridículo. Deus criou cada detalhe, até mesmo dos insetos, até mesmo das bactérias que você não pode ver a olho nu. Deus criou todas as coisas. E tudo foi criado com um propósito. Tudo obedece à direção de um Deus soberano. Verso 3. Celebre a autoridade e governo de Deus sobre tudo. Ele diz: em tuas obras há glória e majestade. Majestade significa que Deus é um rei, que governa, reina. E sua justiça permanece para sempre. Verso 4. Celebre a compaixão e a misericórdia do Senhor. Ele diz: Ele fez memoráveis suas maravilhas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Verso 5. Celebre a providência e a fidelidade do Senhor. Dá suprimento ao que o teme, ou aos que o temem. Lembra-se sempre da sua aliança. Deus é fiel. Verso 6. Celebre pelas bênçãos que você já recebeu, as bênçãos que você ainda vai receber com gratidão no seu coração. Mostrou o poder das suas obras ao seu povo, entregando-lhes a herança das nações. Quando Deus o Pai, quando o Espírito Santo conduzindo através de Moisés o povo, e depois com Josué para tomar posse da terra de Canaã, Deus desalojou aqueles povos para dar aquela terra ao povo dele. E às vezes eu fico pensando, por que aquelas pessoas brigam tanto por um punhado de areia? Tem a Amazônia, tem tantos lugares aí fabulosos, na África tem mata virgem ainda para ser conquistada, derrubada, explorada, mas eles ficam brigando por causa de rios secos, pedras. Eu não tive o privilégio de ir lá, mas de tanto ver fotos de lá, a gente tem mais ou menos uma ideia. O Adelir teve o privilégio de ir lá, o André também, a Aline, né? A gente fica pensando, por que eles brigam, se matam por causa daquela terra? Na verdade, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Eles não podem não cumprir a palavra de Deus, porque eles foram criados para isso. Deus criou tudo com um propósito. Verso 7. Celebra a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Quando Jesus veio para João, em Mateus, no capítulo 3, no versículo 15, João diz: olha, eu preciso ser batizado por ti. Mas Jesus disse para João: olha, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E João então admitiu. A justiça de Deus não é nossa vingança. Já expliquei aqui que quando às vezes você vê uma reportagem, quando aconteceu uma atrocidade, as pessoas vêm para as redes de comunicação e dizem, ou para os outros veículos de comunicação, e dizem: eu quero justiça. Na verdade, aquela pessoa não quer justiça, ela quer vingança. A justiça seria: eu perdoo. Isso é justiça. É dar a outra face. Isso é justiça. A justiça que Deus estabelece, não a justiça que o homem estabelece.
Então Deus tem a sua justiça. Aliás, quando você ajuda o necessitado, você está agindo com a justiça de Deus. Aquilo que Jesus diz em Mateus 25 é justiça. Quando você dá esmola, não o que está sobrando, não uma quirelinha, mas você ajuda a pessoa na sua necessidade. Quando você ora, você está praticando justiça. Quando você jejua, você está praticando justiça. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 1, ele diz que quando vocês praticarem a vossa justiça, não seja como os fariseus. Eles jejuam e ficam com aquela cara assim, de Madalena arrependida, e, como eu estou fraquinho hoje. Até fala assim de uma maneira mais... como se estivesse fraco, frágil, não lava o rosto, não passa um pente no cabelo. Não, se você jejua, jejue para Deus. Se você ore, entra no seu quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto te recompensará. Mateus 6,6. Tudo quanto nós fizermos, que é correto ser feito, é justiça de Deus. Verso de número 7, segunda parte. Verso 7, segunda parte. As obras da tua mão são verdade e justiça. Todos os seus ensinamentos são fiéis. Estão firmados para todo o sempre. Aqui eu peguei o versículo 7, versículo 8. Como meu professor de Bíblia, no seminário, disse que quem separou em versículos, aqui estava andando a cavalo. Aí de repente dava uma tropeçada e ele colocava um versículo onde não era para colocar. Então às vezes a divisão que os versículos trazem aqui não tem nada de inspiração, tá, gente? Com exceção dos salmos, que são separados salmo por salmo, os outros capítulos todos eles foram inserção para nos ajudar a encontrar um texto específico, para você não ficar lendo até achar onde é que você quer, e o outro lá não sabe onde é que você está lendo, e assim por diante. Então, capítulos e versículos são só inserções dentro do texto original, para nos facilitar encontrar o texto desejado. Então, celebre a justiça de Deus. 8, segunda parte. Celebre a fidelidade do Senhor. Ele diz, são feitos em verdade e retidão. Deus é verdadeiro. Verso 9. Celebre a redenção. A primeira parte do verso 9 diz, enviou a redenção a seu povo. Nós somos redimidos. A palavra redenção acontece no comércio. Quando se vendia escravos, alguém ia lá e comprava um escravo, ele estava redimindo. Havia um preço para se comprar um escravo. Então ali era a palavra redenção, era usada. Paulo usa essa mesma palavra quando ele fala em Efésios, no capítulo 5, ele diz, remindo o tempo. Porque o tempo nós precisamos pagar um preço para remi-lo. Se você não fizer nada, o tempo passa da mesma forma. Então a única maneira de você remir o tempo é você usar ele da maneira correta. Fazer as coisas certas, na hora certa. Do contrário, nós vamos perder o tempo. E então, muitas vezes estamos perdendo tempo. Segunda parte. 9b. Celebre a aliança em Cristo. Ele diz, estabeleceu sua aliança para sempre. A aliança do Antigo Testamento, ela foi substituída pela aliança de Jesus, já é profético. Essa aliança é eterna. Haviam várias alianças. Deus fez uma aliança com Noé, por exemplo. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus fez uma aliança com Moisés. Mas a aliança definitiva não é a aliança com Davi, é a aliança em Jesus, o descendente de Davi. Terceira parte, 9c, celebre a santidade de Deus. Deus é santo, sempre é santo. Em Deus não há sombra de variação. A palavra de Deus nos diz, seu nome é santo e tremendo. Verso 10.
Celebre o princípio universal da vida com Deus. Qual é o princípio universal da vida com Deus? O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 já nos ensina isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, e nós precisamos, tenha temor do Senhor. Que mais? Celebre a vida eterna. O verso 10 ainda. Todos os que cumprem seus ensinos revelam o entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. É a eternidade que Deus tem planejado para você. Não é apenas um período de vida nesta terra. Não é apenas um tempo, não é apenas uma bênção. É bom recebermos bênção do Senhor. É maravilhoso. Mas a vida eterna, essa sim, nos faz desfrutar de tudo que Deus tem planejado para nós. E João é muito claro ao dizer, no capítulo 3 da primeira carta, ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Mas nós sabemos uma coisa, que quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Como ele é. E aqui Deus já nos chamou para sermos parte do corpo de Cristo. O boletim deste mês de junho fala sobre sermos um só corpo. Estarmos unidos em Cristo. Cristo é o cabeça. E nós membros deste corpo. E Ele mesmo distribuiu cada um de nós na sua posição devida. E se nós não assumirmos a nossa posição, nós estamos falhando. Ou vamos assinar um atestado de incompetência. Deus nos chamou com um propósito. Deus nos chamou com uma finalidade. Cada engrenagem tem sua função. Se você reparar, algumas estão girando ao contrário. Mas o final, o propósito, é estabelecido pelo arquiteto dessas engrenagens. E elas vão cumprir o propósito que ele estabeleceu para elas. Mas para que essas engrenagens elas fiquem firmes no seu lugar, às vezes a gente tem só um pininho, um parafuso. E às vezes a gente fica pensando, puxa, mas eu não sou uma daquelas engrenagens. Mas Deus nos colocou como um pino. Eu queria ser uma engrenagem. Aí Deus disse, você é um bom pino, que eu vou colocar ali, e tudo vai funcionar da maneira correta. O pastor que me batizou, o pastor Onésimo, que dirigiu aqui o culto de organização há 14 anos atrás dessa igreja, ele contou uma experiência de um ministério dele, onde os jovens se reuniam e tinha uma pessoa, uma solteirona, que sempre estava na reunião dos jovens, já estava idosa, já tinha mais de 60 anos de idade, mas ela sempre vinha nos jovens. E o pessoal assim, meio que se incomoda e tal, mas o que ela está fazendo aqui? Ela já passou da idade, será que ela não se enxerga? Alguns irmãos mais jovens achavam que ela era inútil naquele lugar. Até que um dia aquela irmã faleceu. Os jovens simplesmente se dissolveram. Terminou o ministério de jovens da igreja. Aquela irmã sustentava aquele ministério com as suas orações. Às vezes a gente pensa que um pino não é importante. Mas é o pino que mantém a engrenagem no lugar. A engrenagem não pode dizer para o pino, não preciso de você. E nem o pino não pode dizer para a engrenagem, eu não preciso de você. Cada um de nós foi colocado no corpo de Cristo com uma finalidade, com um propósito. E nós precisamos humildemente dizer, Senhor, me usa aonde o Senhor quer. Então, o desafio para nós, como é que nós vamos adorar a Deus? Muita gente pensa que é só louvando, cantando. Não, é você cumprindo o propósito da criação.
Deus te chamou com um propósito. Pergunte para Ele, onde o Senhor quer me usar? É ali na recepção do culto? Faça o seu melhor. Faça o seu melhor. É fazendo a abertura do culto? Faça o seu melhor. É cuidar de um ministério de juniores, de adolescentes, de jovens, de casais? Faça o seu melhor para o Senhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Nós queremos nos colocar em pé e orar. Eu gostaria de desafiar você a colocar seu coração diante do Senhor, pedindo a Ele que, de fato, Ele te dê alegria de servi-lo no lugar onde Ele te colocar. No lugar que Ele te colocar. Uma das grandes perguntas que sempre nós somos confrontados como pastores no corpo de Cristo. Se Deus te chamou, ou te chamar para ir numa vila pequena, cuidar de 5, 10, 20 pessoas, você acha que o seu ministério está sendo mal interpretado? Você se manteria fiel numa igreja pequena no interior, cuidando de poucas pessoas? Quando vem poucas pessoas no culto, como é que você prega? Choveu tantos exemplos na minha mente de vidas que já vi passando pela minha vida, que não sabiam o propósito pelo qual Deus criou. Mas não vou usar o exemplo desses queridos, que Deus abra a mente deles para eles verem o propósito de Deus para a vida deles também. Porque quando nós estamos no lugar errado, no tempo errado, as coisas dão errado. O reino de Deus é prejudicado. Mas quando nós estamos no lugar certo, no tempo certo, na maneira certa, mesmo que às vezes na aparência algo possa não estar certo, mas quando nós chegarmos naquele grandioso dia, então nós vamos poder analisar. Deus fez tudo da maneira certa. Hoje nós estamos apenas vendo talvez um pequeno pino, talvez uma pequena engrenagem. Nós não vemos o todo. A nossa visão, ela é limitada. Nós não conseguimos entender o todo. O reino de Deus, a igreja do Senhor Jesus, não é apenas aqui em Getúlio Vargas, não é apenas no Rio Grande do Sul, não é apenas da nossa geração. A grande questão é se na nossa geração nós formos fiéis. Amém? Deus chamou você para, com fidelidade, agir conforme a sua vontade. E Ele certamente vai escrever uma nova história na sua vida. Romanos 2:4 nos diz que a longanimidade e a misericórdia de Deus é que nos leva ao arrependimento. Então, assim como Deus é paciente, nós também possamos ter paciência. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de mais uma semana. Pai, nós estamos diante de dificuldades, talvez, dilemas da vida conjugal, da vida profissional. Pai, nós sabemos que o Senhor não fez nada sem propósito, mas tudo que o Senhor criou é com o propósito estabelecido pelo Senhor. Ó Deus, assim como Jesus disse para Paulo, é uma coisa muito dura o que você está fazendo, você está recalcitrando contra os aguilhões, está sendo teimoso. Senhor amado, quando Paulo entendeu isso, mesmo que ele passou 3 dias em jejum, sem poder enxergar nada, só em oração, sem beber até mesmo água, ele entendeu o propósito do Senhor para a vida dele. Mas ele ainda levou muito tempo para entender o propósito final. Ele virava e mexia, ele ia para a sinagoga, sendo que o Senhor o separou para ser apóstolo aos gentios, desde o chamado dele. Pai, que na semelhança do apóstolo Paulo, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor olhe para nós com misericórdia e com graça e nos conduza na Tua vontade para estarmos no lugar certo, servindo ao corpo de Cristo de tal maneira que a igreja do Senhor Jesus cumpra o propósito para o qual o Senhor a estabeleceu neste lugar,
nessa cidade, nesta região, Pai. Nós oramos pelas demais igrejas que o Senhor levantou nessa cidade. Pai, cada ministro da palavra, que eles sejam, Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, a conduzir o rebanho que pertence ao Senhor Jesus, a apresentá-los diante do Senhor Jesus e naquele dia ouvir do Senhor: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Assim como ouvimos ontem, até mais, até logo, quando nós partimos deste mundo. Senhor, sabemos que a verdade da ressurreição é real, sabemos que a volta de Jesus é real. Pai, nós vivemos na expectativa desta vinda do Senhor Jesus e deste encontro com o Senhor na glória eterna. Até aquele dia, Senhor, que nós possamos sentir a alegria de sermos úteis de acordo com a vontade estabelecida do Senhor, que é boa, perfeita e ela é agradável. Pai, em nome de Jesus pedimos isso. Amém. Amém. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem. E tudo aquilo que perdido foi,
te abençoar.